meio também há pouco tempo, eu acho que as pessoas virão também. Pelas dúvidas. Do grupo consegue me ouvir bem, Alexandre? Consegue ouvir bem? Hoje tá bom. Porque eu fechei tudo aqui, aí eu botei naquela caixa aqui, ó, o retorno para. Mas, Valvan, qualquer coisa, você desliga a câmera, fica só no áudio, porque como eu vou partilhar. Não, eu já testei, fiquei testando aqui para ver. Já peguei alguns macetes aqui. Não, tem. Eu vou desligar, eu vou compartilhar a tela, aí não tem problema você ficar só no som também, se você quiser. Entendeu? Esse telefone só toca quando eu estou em reunião, é incrível. Aí a Claro é um inferno. Eu não quero os pacotes deles. Eles ficam. Não, em primeiro lugar. Diga. O meu é TIM, né? Que a live TIM é horrível. Tá? Chove com aquele dia da reunião. Choveu, caiu. Tinha uma reunião que eu estava fazendo. Já tem uma aluna, né? Ieda, né? Bom dia, tudo bem? Então vamos começar já, tá? Eduardo também. Bom dia. Bom dia, bagunça lá atrás. Até desisti. O seu tá bonitinho lá atrás. Tá nem muito, não. É meu canto ali da. Tem um Elvis ali. Então, você vem cá quando ele desocupar. Mas eu acho que, apesar de a gente saber que a pandemia não acabou, eu acho que no próximo semestre as coisas vão ser presenciais mesmo. Inclusive, a gente deve retomar a questão das visitas aí. Eu acho. Também acredito. Fica mais fácil, porque muito embora também que é uma ferramenta boa ainda para fazer de vez em quando. Eu acho que a gente não vai deixar de fazer isso aqui, que a gente já faz, né? Mas eu acho que as coisas aí, principalmente, né, o estágio em escola. Eu, inclusive, você me acompanha nas redes, né? Você vê, eu estou em escola direto, assim. Eu tô recebendo estagiário lá nas escolas também, entendeu? Uhum. Então, a vida é meio que normal, né? Enfim. Bem-vindo, quem entrou depois, Daniele. Bom dia, tá? Já vamos começar, que a gente tem um horário determinado. Vamos esperar para começar em ponto, tá? Mas já está gravando. Já, né? Tinha um rapaz antes que tinha entrado cedo, eu falei para ele voltar e não voltou. Estou vendo só 3. José Carlos, acho que não é esse, não? Não. Bem-vindo, José Carlos, boa tarde. Bom dia, tudo bem? Bom dia, né? Então, quase boa tarde. É um prazer. Obrigado. Já vamos começar já, tá, Zé Carlos? É porque a gente espera o horário certinho para não... Tranquilo. Tá? Qualquer problema de áudio, alguma coisa, se comuniquem a gente. Espero que a gente tire as dúvidas todas, né? Estágio 4, essa ansiedade aí para a gente... Deus quiser. Tá bom? Tá bom. Tinha até umas dúvidas na plataforma que eu já catei. Eu não consegui o acesso por 2 dias. Aconteceu a plataforma, tive alunos também que não estava acessando, enfim. E aí eu peguei ali alguma coisa já para já trabalhar em cima, né? Rodrigo. Olá, bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Acho que era ele que estava antes já. Eu pensei que era mais cedo. Sim, a princípio seria mesmo, mas a gente achou que seria mais seguro marcar coisa 11h30. Valvan, são 11h30 agora. Vamos lá? Gente, mais uma vez, boa tarde agora de forma coletiva. Não, não é boa tarde, não, Valvan. Sinto te informar. Eu acordo cedo, para mim já é boa tarde. Eu também acordo cedo, mas não é boa tarde. Eu não sei. Está quase. A gente vai ficar até boa tarde aqui, então. Já antecipo boa tarde no final. Pronto, inverto-se. Gente, então, bom dia a todos de forma coletiva agora. O objetivo desse encontro aqui, embora não seja obrigatório, é para tirar algumas dúvidas, né? Dúvidas essas que vocês têm, obviamente vão ter, né? Não tem como não ter essas dúvidas, porque a gente está no processo de finalização de semestre, finalização de curso para alguns, né? Que já concluíram os créditos das outras disciplinas, enfim. Está no processo final mesmo de se formar. E é normal que a gente tenha dúvidas, né? Até porque está tudo muito novo para alguns que estão vivenciando a sala de aula presencialmente falando. Tem um remoto, então chegou a reta final, né? Das atividades finais, a PX2, para quem vai fazer o remoto, a aula gravada, quem está fazendo presencial entregar as planilhas. Então a gente vai
fazer um apanhado geral, inicialmente explicar para vocês algumas situações, e a partir dessas situações vocês vão colocar as dúvidas, os anseios em relação a essas produções, né, das atividades. A começar aqui pela plataforma da gente, um pouquinho diferente do semestre, nós colocamos bem na frente mesmo os acessos, os links, para ficar bem exposto, porque foi notória assim, uma dificuldade, né, do aluno, sempre acrescentando uma dificuldade em relação aos acessos. Mas, assim, nós não modificamos nada que fizemos em outros semestres com os outros estágios, compreende? Então, para ficar mais simples, bom dia, Edilene, para ficar mais simples, um acesso mais rápido, logo na entrada da plataforma, né, da disciplina estágio 4, vocês vão ver lá os links de envio. Para quem está fazendo a atividade remota, está lá o envio, para você enviar a atividade remota. Para quem está fazendo a presencial, criamos o link para enviar a planilha, né, direitinha, conforme exige, né, isso não modifica, o carimbo, aquela coisa toda que nós sabemos, a parte que atende burocraticamente. Então, aqui, inicialmente, tem todos os links e acessos. Vamos às avaliações na reta final, que é essa dúvida que temos. Eu vou falar de duas, né, Alexandre? A gente comenta, vou comentar sobre as duas, o relatório, a PX2 e a aula gravada, enfim. Vamos lá. Uma dúvida que pairou muito e foi importante a gente tirar isso novamente para vocês, é que assim, falou, Valvan, como é que a gente vai fazer um relatório de uma vivência, quem está fazendo o remoto, de uma vivência no estágio, uma vez que nós não estamos em sala de aula? Essa dúvida foi uma dúvida, obviamente, pertinente, uma vez que você está no estágio remoto, você não tem um nome de escola, você não tem essa atuação. Então, o que ocorre? O que vai acontecer com quem está fazendo esse relatório? Tanto que a gente colocou ali, para quem estiver realizando remotamente, ela está como está sendo a experiência, desde o início dos estágios até o presente momento, com especial atenção para as dificuldades e possibilidades em torno da experiência do ensino remoto. Eu acho que, como é uma realidade, só uma ajuda, né? Como é uma realidade o ensino remoto para a gente, uma realidade na vida acadêmica a partir de então, não deixa de ser também o seu estágio, uma vez que está sendo avaliado por aí. O que vai acontecer, o que ocorre? Vocês devem relatar, criar um relatório dessa experiência, quais os anseios que foram, né, conseguimos, quais os objetivos, as maiores dificuldades que nós tivemos e temos dificuldades remotamente, nós sabemos isso. Por exemplo, você pode relatar uma dificuldade no ter o chão da escola. Vamos supor, o Rodrigo fala, poxa, Valvan, eu fiz todo o meu estágio remotamente, agora eu vou para a sala de aula, e aí? Como é que eu atendo um aluno em sala de aula se minha vida foi remota, eu gravei uma aula, eu fiz as pesquisas com os teóricos, porém meu chão da escola faltou? Isso é um relato, isso pode ser uma dificuldade ou também pode ser um processo de motivação. Então isso fica muito claro para os alunos produzirem esse relatório dentro da ideia do remoto. Quem está presencialmente é relatar o cotidiano escolar. Esse vai ter uma extensão maior de oportunidades de vivência física, né? Como a gente fala sempre no chão da escola, né? Do grito da criança, né? Na questão mesmo do professor, do tutor regente, que vai analisar as situações, a planilha, enfim, essas questões mais burocráticas e também. Eu não consigo fazer o meu trabalho, Antônio. Não vai dar para ver isso, filho. Eu não consigo, filho. Olá? Eu acho que ele com o áudio ligado. Né? Gente, ficou clara a questão do relatório para vocês ou alguma dúvida? Ficou claro? De boa? Valvan, eu acho assim que você explicou muito bem essa questão para quem está fazendo remotamente, não foi isso? Eu vou explicar agora. Isso é remotamente. Agora, para o presencial, tem aqui o... Presencialmente. Não, para o presencial tem aqui um modelinho. Nós temos aqui uma introdução, uma apresentação da empresa, óbvio, você vai ter que, sobre a escola parceira que você está trabalhando, as atividades que você desenvolveu alguma atividade, ainda mais estágio que é participação, com participação. Os objetivos e as metas que vocês vão atingir, e o outro que o suporte teórico para a solução de problemas. Por exemplo, nós temos, não adianta você relatar coisas que não tem dentro do padrão, né? Na sala de aula que não foi a sua vivência ali. Então, você vai ter que relatar questões do seu cotidiano dentro
Esse organogramazinho assim, colocando. E, por último, a conclusão e as observações em relação ao estágio. Também acho que ficou... Esse está bem, acho que é bem mais orientado, inclusive, do que... Né, porque está bem pautado a cronologia dos fatos em relação ao relatório. Diga, Eduardo. Bom dia a todos. Professor, Bom dia. com relação ao suporte teórico, a única coisa que eu observei no meu estágio especificamente foi assim, a questão do comportamento dos alunos em sala e a existência de apenas um aluno especial. Nesse caso, eu relato essa parte utilizando a parte teórica, mas não precisa ser algo muito extenso, não, né? Não, nesse caso Um não. ou dois parágrafos. Porque é uma observação, entendeu, Eduardo? Até porque se a gente for parar para escrever sobre a história de uma turma, a gente vai botar uma enciclopédia antiga Barça, assim. Né? Então, assim, Eduardo, é bom mencionar porque é uma realidade. Se ele tem mediador ou não. Né? Às vezes, se foi aquela coisa, só um comentário, abre um parênteses com um comentário, informal, que eu falo que é comendo pizza e batendo um papo, se ele foi atendido, porque hoje em dia parece um depósito, né? Você bota a criança sem condição alguma, incluímos a criança para ajudar um suporte. Na área particular, você tem os mediadores, né? A pública, como é que é feita essa inserção desse aluno? Ele é acolhido? Ele participa? Ou coloca ele na sala para cumprir a hora apenas? Então, isso é importante ressaltar, tá, Eduardo? Acho muito interessante também colocar. Valvan, esse roteirinho aqui que está, essa estrutura, né, serve para os dois estágios, ainda que, tipo, eu vou fazer o último estágio 4, remotamente, por conta de estar amparado pela excepcionalidade. De qualquer forma, na hora de redigir o texto, quem for falar da experiência presencial ou remota, pode utilizar a mesma estrutura, que é a introdução, apresentação da questão ou do problema, desenvolvimento, e principalmente, né, conclusão. Então, seria introdução, desenvolvimento e conclusão, assim, o clássico, né, texto. Então, é importante vocês atentarem para isso, porque é uma avaliação importante, né, Valvan, essa do relatório. É obrigatório. Obrigatório. Todas as avaliações são obrigatórias. Não sei, foi até bom. Desculpa te cortar, mas só para enfatizar. Se alguém aqui não entregou alguma avaliação, deve entregar, mesmo que ela não seja pontuada, porque é obrigatório a entrega de todas as avaliações. Isso foi falado lá nos encontros obrigatórios. Não sei se é o caso de alguém aqui, tá? Mas é bom deixar isso bem claro. Isso foi falado lá no início, que a carga horária não é só a sala de aula, tem as atividades, ela conta a carga horária também. Faltou uma atividade. Valvan, eu não mandei atividade, você vai fazer, ela não vai ser pontuada, ela só vai atender a frequência final, tá bom? Desculpa, Alexandre, você queria... Não, e aí é isso, assim, o relatório é um item obrigatório em qualquer estágio. Quando eu fiz estágio, quando o Valvan fez estágio, quando Matusalém fez estágio, precisava fazer um relatório. Então, o que é clássico no estágio? Normalmente, observação, interação e regência. Né? Regência. Aí, qual é a diferença de vocês? Alguns vão ter essa regência presencialmente com estudantes reais, numa escola real. Um grupo. E o outro grupo, que foi amparado aí pelas excepcionalidades diversas, vai fazer essa parte do estágio remotamente, que é o que a gente vai chamar de regência. Os dois casos, regência online e regência presencial, vocês vão ter que fazer o relatório. Eu estou colocando regência online para aula gravada, tá? Estou traduzindo aqui a aula gravada como uma substituta da regência e vai ser algo online. De qualquer forma, os dois grupos fazem o relatório. O relatório é obrigatório para os dois casos. Ficou claro isso, gente? Porque eu acho que podia estar confuso, não sei, essa questão do relatório. Então, todo mundo tem que fazer o relatório. Uma coisa que eu recebi muitos e-mails das pessoas que ainda não tinham entendido que se ela vai ser amparada pela excepcionalidade e vai fazer o estágio remotamente, ela não precisa enviar a planilha, correto? Tinha gente me perguntando isso, sobre essa planilha aqui. Essa planilha de carga horária é para quem está realizando presencialmente. Quem não está realizando presencialmente vai fazer outras coisas. Sim, sim. Posso seguir, Alexandre? Só para ver claro, se... Claro. Vamos lá, gente. Vou responder... Ana Paula, já vou lhe dar a palavra, tá? Eu vi aqui, só responder o que me perguntaram antes. Ieda e Anderson Guilherme. Se faltar o AD1, né?
Tem a PX3 também, que tem a questão da pontuação, mas faça o seguinte, essa AD1 que perdeu o prazo, vocês não vão ter avaliação. Não pode, né? Já fazemos o prazo. Como não é obrigatório, eu vou disponibilizar o meu e-mail aí. Então, você vai botar lá no assunto, seu nome, AD1 fora do prazo. Eu vou disponibilizar o meu e-mail, tá bom? Para ficar mais fácil os que estão aqui. Estou anotando aqui. Tá bom, queridos? Deixa eu fazer a intervenção aqui. É para o e-mail do professor Valvan. Não, estou disponibilizando aqui para eles, tá? Eles me mandam tudo eles me mandam. Então, no caso, é para o Valvan. Está aqui o e-mail. Vou colocar de novo aqui. Mas bota assunto, isso. Mas bota o assunto lá, gente, que você não tem noção. A quantidade de e-mail. Repete oralmente o seu e-mail, que o Conte está gravando. Em algumas pessoas. Desculpa. profvalvan@gmail.com. Tá? É isso. Vou deixar a Ana Paula, depois eu respondo aqui o Matheus. Tá bom, Matheus? Só para a gente seguir aqui com a Ana Paula, que estava na fila. Tá bom? Ana Paula, por gentileza. Bom dia, professor, professora, bom dia a todos. Duas dúvidas. A primeira é a respeito do relatório. O relatório é meu, pessoal, então eu não preciso escolher a assinatura de ninguém, diretor, tutor, ninguém. Somente a minha. Certo. E aí a outra dúvida é sobre a planilha, tá? Nós tivemos ocorrências aí da chuva em Petrópolis, onde eu fico, foram duas ocorrências, né? E isso atrasou por demais, porque a gente ficou, na primeira, mais de 2 semanas sem, então eu tive atraso para poder entregar a documentação, e depois ficamos uma outra semana sem por conta disso. E aí, depois, logo em seguida, veio as chuvas na Baixada Fluminense. Então, acredito assim, nós ainda tivemos na história um outro problema. Quem faz estágio pelo município do Rio de Janeiro, houve um atraso na assinatura desse plano. E aí eu estou vendo que, assim, 19 de junho, talvez não dê para completar a carga horária das 120 horas. Há possibilidade desse prazo ser estendido pelo menos 1, 2 semanas, que já auxilia muito a gente? Aí seria isso. Vamos lá, Ana Paula. A gente tem um prazo de cronograma. Vamos falar a primeira parte de cronograma e a parte burocrática, você vai entender. Nós temos um cronograma que tem que vir até essa data. Entretanto, ninguém não foge, nunca fugiu do estágio o bom senso. Você não vai perder um estágio do semestre por fatalidades, tanto que já abriu diversas situações. O que pode ser feito, Ana Paula? Até porque a gente tem um prazo de disponibilizar isso na plataforma. Você vai encaminhar para mim lá na plataforma, eu vou lhe responder para a gente protocolar isso tudo, e eu vou disponibilizar para você o e-mail para você me enviar. Aquilo é validando a questão do seu problema. Problema é modo de falar, né? A questão de você não ter um prazo. Eu não posso, por enquanto, nós não podemos alterar nem prorrogar na plataforma isso, porque nós temos um cronograma. Ficou claro para ti, Ana Paula? E os demais? Então, as dúvidas... Valvan, me ajuda aí, pelo amor de Deus, eu não consegui o prazo. Eu acho que vai demorar mais uma semana. A gente vai pegar aquilo ali, porque eu preciso ter uma justificativa para o seu pedido para a gente deferir ou indeferir. Nesse caso, obviamente, atingindo tudo, a gente vai aceitar, óbvio. Porém, é preciso esse protocolo, porque a gente meio que... fugiu a palavra agora, não é protocolo, deixa gravado essa situação, esse diálogo por defesa sua, Ana Paula, e por defesa do tutor e da disciplina também, para ser uma coisa dentro de uma lisura, entende? Para não dizer que teve um favorecimento, óbvio que não tem, é o bom senso prevalecendo, tá bom? Foi, Ana Paula? Vou agora no Matheus, depois Eduardo, tá, Eduardo? Que tinha aqui o Matheus. Bom dia, professores ADs e APs até agora. Devo entregar apenas o relatório e a planilha preenchida, assinada para concluir toda a documentação necessária. Matheus, é o seguinte, a PX2 já foi feita também? Já fez tudo? Né? Essa é a questão. Se você fez a PX2, está fazendo a presencial, o estágio presencial, já realizou. Você tem que esperar agora todo o processo e o cronograma da disciplina para fechar. É o que eu entendi aí, tá? Eduardo, vamos lá? Pessoal, só uma dúvida rápida com relação à planilha. Lá na planilha, na primeira página, tem escrito assim, rubrica do coordenador tutor. Sim. Teria aqui, no nosso caso do Paulo Rezende, a professora Kettery. Sim. Eu teria que enviar para ela rubricar a minha presença no
no encontro obrigatório de fevereiro, ou eu posso juntar na planilha da carga horária o meu certificado de participação? Porque assim, se você conseguir, vamos fazer o seguinte, Eduardo, tu me fez uma pergunta, que eu imagino, a resposta que eu vou lhe dar é, ela tem que assinar, correto? Porque é uma planilha, a gente está nesse meio, ela precisa assinar da veracidade. Entretanto, caso haja problema, cai naquela questão ali da Ana, que é o seguinte, a gente não vai reprovar um aluno por enquanto que ele participou, né, Eduardo? Você entende o que eu estou falando? Você envia para a Catherine, se ela pode fazer essa assinatura, caso não, você anexa ali. Porque essa planilha ela fica arquivada, né? Daqui a tanto tempo você vai ter ela lá arquivada. E tendo as assinaturas, para não ficar 2 documentos. O que eu falo é, caso tenha dificuldade para isso, não vai ser essa questão que vai reprovar o seu estágio, Eduardo. Não tem porquê disso. Porém, a gente tem um protocolo que é a assinatura. E esse a gente prevalece. A primeira opção é a assinatura. Deu algum problema, vovó, pelo amor de Deus, deu problema lá. Aí vamos fazer o mesmo caso da Ana Paula. Olha, mediante a isso, porque trata-se, que a gente chama de excepcionalidade. E para ter excepcionalidade, a gente precisa, né, tudo relatado. Eu sugiro, Eduardo, que você tente mesmo essa assinatura. Tá? Para ficar uma coisa mais... Mas caso tenham dificuldade, não só você, os demais, entre em contato com a gente, tá bom? Eu vou na Analice e depois vou no Rodrigo, porque é a sequência aqui. Tá bom, Rodrigo? Eu estou acompanhando. Hoje eu estou bem virtual, tá vendo, Alexandre? Eu estou fazendo tudo. Tem dia que eu fico falando, esqueço aqui. Vamos lá. Minha planilha de carga horária já está completa e assinada. Devo esperar abrir o prazo para enviá-la via plataforma, posso caminhar para o professor Valvan para verificar se é tudo certo. Ana, vamos lá. Você pode encaminhar para mim para eu dar uma olhada. A questão que eu acabei de te falar. Se eu abrir minha caixa de e-mail, a gente vai chorar, eu e você aqui, juntinho. E você vai ficar chateada que eu não te dei tempo de te responder com exatidão. O que acontece? Você pode enviar, eu vou dar uma olhada, e você pode publicá-la lá. A premissa que a gente tem é, ninguém reprova ninguém de cara com um erro de planilha. Eu vou cair exigência, eu vou falar, Ana Paula, Rodrigo, João, Eduardo, falta isso. Você vai refazer, vai reenviar. Obviamente que não vai ficar sempre assim, mas caso ocorra algum problema, a gente comunica e dá chance para que o aluno possa refazer. Tá bom, Ana? Mas pode me enviar que eu dou uma olhadinha lá, mediante a esse tempo. Tá bom? Beleza? Beleza, Ana. Vamos lá, Rodrigo. Vascão, é isso, Rodrigo? Vamos lá. Professor, então, Sim. eu estou com dificuldade. O que eu vou colocar na planilha em cada aula? Por exemplo, naquele Assim, espacinho... Isso, nesses espaços. A data, aí eu coloco o quê? Coparticipação. Como é que eu vou especificar cada aula? Entendi. Você vai colocar ali a matéria que ele ministrou, o professor. Sim. Entendeu? Aí vamos supor, caso você tenha participado ali, você vai colocar, você pode abrir até você vai colocar aqui a carga horária, beleza? Vamos pôr 2 tempos lá. Uhum. Você bota lá 2. Sim. E aí você pode até botar entre parênteses a participação. Agora, como a participação tem uma questão de carga horária, você vai para a linha de baixo, escreve participação, aula, regência. Vamos dar um exemplo. Entendeu? Sim. Aí eu coloco coloco o tema da aula. Isso, o tema da aula. É Revolução Francesa. Isso. Hoje, aí você vai estar lá, data 31/5. Uhum. Revolução Francesa. Beleza? E 2 horas. E 1 hora, aí vai vendo. Caso você tenha trabalhado com regência disso, Revolução Francesa, parênteses, regência. E vai seguindo. Sim. É como se fosse um diário, a planilha é o seu diário para conseguir os seus créditos de hora. Tá bom? Entendi. Beleza? Obrigado. Ana Paula Cunha, está na fila aqui. Vamos lá? Ana Paula? Dilene, vamos lá, enquanto a Ana Paula está com problema técnico. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Agora sim, vai, diga. Bom dia, queridos coordenadores, nobres colegas de turma. Aproveitando que a colega Ana Paula comentou antes, eu também encontrei várias barreiras para iniciar o estágio. Eu tinha a carta de aceite desde fevereiro, então veio carnaval, veio outros problemas. 2 carnavais, né?
a Poli se venceu, então eu tive muitas barreiras. E, assim, eu entrei em contato com a coordenadora Isabela, que é a coordenadora de estágio aqui da Rural de São Gonçalo, para me ajudar em várias questões. São A Gonçalo? primeira, isso, eu sou aqui do Polo de São Gonçalo. Deixa eu lhe falar, Ana Paula, a gente não atende São Gonçalo, não, tá? Ah, não? Não, Caramba! não, Ana Paula. Eu recebi aqui o link aqui com os colegas. Mas não foi na plataforma, não, né? Você pegou quem lhe enviou Ah, entendi. Gente, entendi. é melhor Então eu vou atualizar. me despedir, porque eu ia até encaminhar minha PX1 para o senhor. Não, gente, olha só, esse aqui é o estágio de Turismo, Geografia e História. Ah, tá bom. Tá, Eu gente? vou até deslogar aqui. Você é da onde, Ana Paula? Qual é o seu estágio? Meu estágio é 4. Sim, estágio 4 de quê? O meu é de turismo. Ah, tá, só que é de outro polo, né? Que eles colocaram, então, estágio, porque nós fizemos um grupo de estágio e eles colocaram erradamente, né, o link de vocês. Isso acontece, Ana Paula. Tá bom, muito obrigada. Bom dia. Eu vou colocar aqui, gente, os nossos polos aqui, vou partilhar na tela. Vamos lá, quem estava na fila, Dilene. Oi. Vamos? Vamos. Tudo jóia. Bom dia, obrigada a vocês aí sempre. A minha dúvida começou, o colega já até perguntou aí um pouco, vocês já explicaram com relação à montagem ali da planilha, para a gente colocar os temas. Eu também me vi com o tempo apertado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou indo de manhã na escola, antes de ir para o trabalho um pouco, e à noite também, para poder tentar cobrir essa carga horária, né? E estou lá junto com o professor, coordenadora, diretora, o pessoal assim me recebeu de braços abertos, mas é uma escola bem grande, né? E aí era isso, era mais essa dúvida de preencher ali, mas eu vou fazer isso junto com o professor, né? Com os planos lá, aquela coisa toda. E uma dúvida é regente tutor. Quando eu preenchi, o regente tutor, a gente colocou lá junto com a diretora, o professor que está me acompanhando direto. Mas é ele mesmo, ele mesmo. Mesmo, né? É o professor que vai... O professor que está direto comigo, né? Sim, que vai assinar. E esse regente só ali é o coordenador do polo, ou não? Não, esse regente tutor é o professor que você está fazendo o estágio. O que acontece? Vou aproveitar para poder te sanar uma possível dúvida de outra pessoa. Uhum. O seu estágio, Dilene, é com a escola, correto? Sim. Vamos lá, vamos por etapas. Você tem um processo, você faz aquele processo burocrático, nós sabemos, entrou na escola. Feito isso, o primeiro contato de vínculo é com a escola. Aí a escola vai te disponibilizar um regente tutor. Vamos supor o professor João, mas o professor João ficou doente. A professora Alexandra assumiu, ela passa a ser sua regente tutora. O regente tutor é aquele que te orienta nesse estágio. Compreende? Sim, sim. Deu para entender? Ficou claro? Aham. Você não está presa, tipo um feudalismo, estou presa ao dono da terra. Não, você está presa à ideia da escola em si, e a escola que vai direcionar você às situações. Tá bom? Ok. Foi? Foi, muito obrigada. Vamos, Rodrigo. Tem mais algum? Rodrigo? Oi. Diga, filho. Entrou nesse assunto, tem mais uma dúvida aqui. Eu estou na mesma situação também, essa dificuldade, trabalho, então acaba que eu faço uma parte com o professor e outra parte com outro professor de história. Sim. Eu preciso assinar 2 fichas de... aquela ficha cadastral? Não entendi, desculpa, picotou para mim, Rodrigo, não lhe ouvi, me perdoe. Vou falar por gentileza. novamente. Eu acabo fazendo com 2 professores de história. Então, eu preciso assinar 2 fichas cadastral para cada professor? Não, cadastrar é o cadastro. O que assinou ali, eu entendi o que você está falando, porque Sim. você acaba fazendo com 2 professores, né? Sim. Não. Aqui você já enviou, que foi enviada, né? Não precisa, porque se for 3 professores, 5 professores, ele vai mandar um livro, entendeu, Rodrigo? Eu entendi essa dúvida, entendeu? Entendi. Beleza? Então, porque assim, você está preso, abre aspas, preso, à escola, que naquele momento o primeiro que disponibilizou foi ele, está pronto, assinatura, beleza? Porque às vezes ele pode voltar e vir outro professor, e aí? Como é que faz? Sim. Compreendeu? Então, até para assinar
na planilha pode ser somente um professor. Pode, tá? Tá, tranquilo. Só muda quando você muda de escola, porque teve casos de alunos já em outro semestre que começou numa escola, teve problemas e foi para outra. Aí teve que fazer 2 processos, que são duas inserções, entendeu? Tá bom? Sim. Já que posso fazer outra pergunta? Claro. A matéria de História da Educação, no colégio que eu estou, tem essa matéria, por ser um colégio de normalista. Conta também como nossas atividades, como... História da Educação. Essa é uma boa pergunta, mas eles também têm... Eles têm história, não tem? Eles têm história. Tem história e também tem História da Educação. Porque, olha só, História da Educação... Deixa eu ver aqui. Se ele tem história, a carga, Rodrigo, é história mesmo, entendeu? Porque, assim, a História da Educação, pode ser colocada apenas para o curso normal, digamos assim, tá? E não tem, as outras escolas não vão disponibilizar. Então, o que faz, por exemplo, o Eduardo não tem na escola dele, a Ieda, a Dayana, entendeu? História que você tem que fazer. Se for geografia, geografia. História. Beleza? É que nem as rotas atualmente do ensino médio, que está assim agora também. Tá? Então, pode fazer essa matéria ou não pode? Não. Aconselho a fazer história mesmo, sem ser História da Educação. Tá bom? Tá bom. Beleza? Tranquilo. Beleza. Tem uma fila aqui, Dilene, Guilherme e Ana Paula. Dilene, novamente, ou... Não, eu que esqueci de tirar a mãozinha ali, mas qualquer coisa eu chamo de novo. Obrigada. Tá bom. Guilherme, vamos lá? Bom dia, professor. Bom dia, Guilherme. Desculpa, agora há pouco até saiu o áudio aqui, que eu estou meio enrolado com 2 pequenos aqui, mas a minha dúvida é complicada, é recorrente, aí todo mundo falou da correria, e o senhor mesmo citou aí 2 carnavais, essa parte de documentação que deixa a gente com muita dúvida durante o estágio. Então, a parte da ficha cadastral, que surgiu uma dúvida minha do envio. Né? Eu vi que lá na plataforma até o prazo estava grande, mas quando eu falei com o pessoal aqui as tutoras aqui do Polo de Miguel Pereira, com a Cristina, com a Thaisa, a minha dúvida era que já teria até passado esse prazo. Aí, quando eu vi na plataforma, vi que tinha um prazo grande. Então, era só para saber se esse envio já era para ter sido feito ou ainda tem prazo, da ficha cadastral, no caso. Já era, a gente abriu lá há muito tempo, né, Guilherme? Você não enviou, você tem ela pronta, não tem? Tenho ela pronta já há algum tempo, só que nessa correria de trabalho, TCC também fechando, eu não enviei. Vê depois se você consegue enviar, você vai fazer um procedimento. Você vai ver se consegue enviar. Lá, não lembro agora se fechou, não lembro de ver. Agora não lembro mesmo, Alexandre, de cabeça. Me desculpa, Guilherme. Então, lá, na plataforma parece que está aberto, mas eu não quis enviar justamente por isso que eu pensei. De repente já... Desculpa, pode falar. Tá bom? Envia. Tá, vou tentar. Hoje, se possível. Tá? Sim, senhor, vou fazer o envio hoje. Pode deixar. Obrigado. Ana Paula? Lembrei de mais uma coisa aqui. Eu já fiz a minha participação fazendo a apresentação da aula, né? A tutoria, a ministrar a aula para a turma. Porém, lá coloca 10 horas e conta também o tempo de planejamento, porque a gente tem que fazer a pesquisa, correto? Ou é só o tempo de ministrar a aula? Na verdade, o tempo de ministrar aula, por quê, Ana Paula? O estágio já é contemplado pela sua vivência que você não bota na planilha, tipo estudar, pesquisar, fazer outra atividade, entende? E você faz a carga horária por completo. A única que você vai ter ali é só a carga horária da aula, você vai ter, é aquela PX1 que o professor avaliava, o regente, ele dá lá a planilha, né? Que ele dá com a avaliação. Mas nesse caso é só a aula mesmo, tá bom, Ana Paula? Não, acho que você não entendeu, então. Ou eu não me fiz entender, ou eu não compreendi sua resposta. Vamos lá de novo. Eu ministrei uma aula aos alunos lá no estágio. Sim. Mas eu tenho que fazer o planejamento dessa aula. Sim.
tenho que pesquisar, eu tenho que planejar, colocar os objetivos. Esse tempo também entra na planilha, conta como tempo de planilha ou não? Não, porque já está inserido na aula. Isso já faz parte da carga horária da aula, entendeu? Entendi sua pergunta agora. Entendeu, Ana Paula? Quando a gente coloca lá, aula ministrada com a carga horária destinada, já está inserido isso, Ana Paula. Sim, mas aí, por exemplo, eu dei aula para 3 turmas, o que deu aí quase 6 horas, mas lá pede 10. Mas é o máximo por dia que você pode fazer, são 6 horas. Não pode passar disso. Não, presta atenção. São várias turmas, vários dias. Ah, tá. Desculpa. Entendi. Sim. Então, assim, eu fiz lá quase 6 horas já de ministrando a aula. Sim. Mas pede 10 horas de entendi. Tu quer falar a questão de complementar, ou seja, faltam 4 horas. Seria isso, né? Isso. Aí eu ministro outra aula, ou eu posso colocar o tempo de preparo dessa aula, que eu fiz a pesquisa. Entendi, agora entendi. Eu entendi. Agora sim. Vai ter que ministrar outra aula, tá, Ana Paula? Tá bom. Entendi agora. Me desculpa, porque tem uma avaliação agora, eu não entendi. É o que faltava, me perdoa. Sem problema. Bom? Mas vai monitorando. Aquilo, vai ser bom você levantar uma questão, por quê? É bom que vocês monitorem a gente em relação a esses prazos, tá, gente? Que está funilando e a gente está muito naquela questão, de vezes, do tempo. E isso é uma ansiedade muito grande. Por isso foi até bom, Ana Paula, quando você levantou inicialmente a questão, que eu acho que ajudou bastante gente aqui. Tá? Não deixe desavisado, não espera mandar para a gente. No dia que vai fechar, eu não consegui. Aí a gente não tem o que fazer. Quando você consegue enviar antes, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, eu não estou conseguindo, a gente vai monitorando e procurando um jeito de chegar dentro do que é obrigatório, um bom senso para que a pessoa consiga, enfim, terminar o estágio. Tá bom, Ana Paula? Tá certo, obrigada. Desculpa aí a minha confusão. Sem problema, não, é isso mesmo. Vamos lá, o próximo é o Zé Carlos. Zé Carlos? Eu faço estágio junto com o Rodrigo. Ele mencionou a questão da história, da filosofia, da educação. Sim. E a matéria que a gente está vendo é totalmente pertinente, que fala sobre a Grécia Antiga, a gente volta a Platão, Sócrates. Eu imaginei que isso seria viável. Inclusive, assistimos a várias aulas, mas pelo que eu falou, não vai aceitar, não é isso? Zé Carlos, o que acontece? Se ela disponibiliza a história em si, porque tem que ter, faz parte do currículo, né, da Base Nacional, tem que seguir essa, porque vamos supor, essa não é uma disciplina comum a todas as escolas, especificamente no curso normal. Compreende, Zé Carlos? Perfeitamente. Entendeu? Então, assim, ela, tecnicamente, se não me engano, nem pode ser um professor de filosofia, nem de história. Acho que pode aplicar essa disciplina. Ou seja, nem para assinar poderia. Vê se ficou claro isso para vocês. Ficou. Só que, no caso, é o mesmo professor de história que ministra essa aula. É o nosso É muito comum, às vezes, o professor dar aula de disciplinas afins, porque não tem um professor, às vezes ele cobre. Eu entendo. Mas para disciplina, Zé Carlos, tem que ser história, tá? Porque está dentro da base curricular e atende o que é a exigência do estágio. Eu entendo você, seria bom, mas eu não tem como eu autorizar, porque daqui a pouco, um exemplo, tá? Não é o caso, só para você entender ludicamente. O Eduardo vai chegar para mim e falar, Van, tem a história do esporte ali. Não é porque a história, porque exatamente vai ser inserida dentro da planilha. Compreende, Zé Carlos? Por mais que eu fale de Platão, de Sócrates, eu posso falar também de Pitágoras lá na matemática e falar também na filosofia. E nem por isso ser a carga horária. Compreendeu? Sim. Obrigado. Tá bom? Entendeu, Rodrigo? Também? É legal o conhecimento, mas infelizmente não tem como preencher, tá bom? Mas vamos monitorando as situações todas. Eu entendo, professor. É porque, tipo assim, é a nossa dificuldade que a gente tem com horas, entendeu? Para encaixar os dias que tem história, entendeu? Então, no dia que a gente pode, tem. Não é todo dia que a gente pode estar lá. Então, eu te entendo, Rodrigo, mas aí que tá. Se fosse assim, eu entendo vocês. A gente está doido para terminar o estágio, para cumprir a carga horária, ter uma aula falando história, a gente está lá fazendo. Só que essa história ela não te garante a vivência do historiador, digamos assim.
ela é um ramo que um professor está pegando para poder aplicar uma disciplina. Que essa disciplina não tá para todos, vamos para a formação geral, como é chamada a formação que não é normal, né, do curso normal. Entendeu? Por exemplo, o Eduardo não tem essa disciplina, a Ana Paula não tem, o Guilherme não tem. Eles têm história, e aí, como fica? Né? O que contempla e o que não contempla? Essa, você talvez entraria num projeto, que você tem lá a ideia de um projeto. É como se fosse uma reunião, um projeto. Aí sim, aquele interdisciplinar. Beleza, Rodrigo? Mas com totalidade, não. Ela falou... Posso fazer mais uma pergunta? Ela falou que deu aula. É necessário a gente dar aula? Tem lá o processo de regência, né? Você tem lá na atividade. Na PX1, se eu não me engano, de cabeça agora, acho que na PX1 também te pediu isso também, tá? Tem lá a totalidade, você está na regência. Em algum momento você vai ter que ir lá, né? Lá na frente, tá bom? Tranquilo. Aí você combina. Mas aí você vai combinar com o seu regente tutor. Fala, professor, qual dia ele vai te disponibilizar lá uma aula de uma disciplina? Vamos supor, está no 7º ano, Evolução Francesa. Ele vai tirar um dia lá, ou você vai pegar para falar dos jacobinos, ou você vai falar de... Enfim, isso é você com o teu regente tutor, tá? Tranquilo. Dilene, vamos lá? Não, tranquilo. Tranquilo. Gente, deixa eu ver aqui se tem mais uma cobertura. Boa, Jéssica, gostei aqui agora. A história da educação pedagógica com história. Gente, mais alguma dúvida específica em relação ao que nós temos falado? Tá tudo certo? Vamos lá. Rodrigo Marques, né? Levantou porque a Dilene não falou. Rodrigo? Sim, mais uma dúvida. Vamos lá. Professor, conselho de classe. Conta como hora a gente pode participar? Conta. É tua vivência. Aí, viu a diferença? Aí conta. Tá? Festa... Dilene, tudo bem? Pensei que estava dando problema no áudio. Eu já te ia responder, desculpa. O que acontece, Rodrigo? Conta porque é a vivência. Isso aí você vai falar sobre o aluno da disciplina. O conselho de classe fala, o dia que você estiver assumindo turma, vai chegar você, a professor de matemática, de educação física, e vão discutir a vida do aluno e você pela sua disciplina. Então, é a sua vivência ali. É bem diferente da outra. Beleza? Sim. Edilene, vamos lá? Inclusive, essa vivência ajuda também no relatório, né? Sim. Contar. Olá, bom dia a todos. Oi, bom dia a todos. São 3 perguntas. Essas 10 horas de regência são 2 aulas? Sim. Se eu não me engano, tem a quantidade já definida ao lado, né? Deixa eu ver se consigo abrir. 10 horas aqui, regência 1. Lá no finalzinho, 10 horas. 10 horas. Tá. Eu tenho que enviar a minha planilha primeiro para o meu polo é Miguel Pereira. Sim, eu acho que, se não me engano, foi a mesma pergunta lá do Eduardo no início, que vocês têm que assinar, acho que, se não me engano, tem do encontro obrigatório lá, você tem que assinar a sua planilha, entende? Você vai enviar, eles vão reenviar para você, você vai publicar lá naquele link de envio da plataforma, entendeu, Dilene? É só a primeira página, professor, só aqui onde tem escrito encontro presencial no polo, aí tem rubrica do tutor coordenador. É só aqui que ela precisa assinar, só uma página apenas, não é em todas, não. Então, no caso... Tá bom, Dilene? Porque as demais é o professor mesmo que você está fazendo, tá? Tá, ok. Era isso sobre a administração das aulas. Aí, eu comecei meu estágio presencial no dia 15 de março. Começou já os testes, porque a disciplina do primeiro bimestre já tinha sido dada. Então, eu inicio o meu estágio, a minha planilha, com participação. Por quê? Porque teve teste, teve trabalho, teve prova, e são 6 turmas. Está muito defasado por causa da pandemia. Eu estou no estágio do ano médio, no 3º ano médio. Então, os professores da escola que eu estou, uma escola estadual aqui do Rio, Gomes Freire de Andrade, o professor de história, ele entende a situação dos alunos, né? Então, ele dá teste, valendo 1 ponto, trabalho, 2,5, e para compor a nota, depois a prova, né? A minha opinião, assim, de observação,
Os alunos vão de mal a pior. Mas, enfim, o que eu queria saber se não vai ter problema. Não, porque assim, é a vivência. A metodologia do regente tutor na escola cada escola, às vezes, vamos supor, a escola da IEDA não vai ser assim, o professor não dá um teste, não dá um trabalho. Você vai colocar o seu dia lá, a sua vivência na sala de aula. Você vai relatar o que ele fez lá, entendeu? Se ele deu aula, se ele deu teste, ou se for aula e teste. Aí você vai botar processo avaliativo. Você vai ter que relatar o que ocorre de fato ali. Entendeu, Juliana? Entendi. E a impressão que eu tenho é que eles odeiam estagiário. Porque numa hora dessas, nesse período, teste, trabalho, o estagiário fica numa ponta da sala, o professor da outra, né? Então não tem como colar. Agora, só uma coisa, você não pode ficar sozinha com a turma. Momento algum você pode ficar sozinho com a turma. Você não pode ser regente de uma sala, o que for, sem o professor regente tutor na sala, tá? Se a escola pedir, você pode ficar com a turma? Não pode. Não pode, se isso for pego pela secretaria, você está em suspenso na hora e tem problemas com a escola. Tá? É como se fosse um cara que está estudando medicina e assumir um hospital para fazer cirurgia. Não tem possibilidade, tá? Você tem que ser supervisionado a todo tempo. Supervisionada juridicamente, supervisionada burocraticamente e supervisionada pelo regente tutor. Em momento algum, nenhum estagiário pode ficar em sala de aula sozinho com o aluno. Tá? Nada, nenhum momento. Tá bom? Tá bom. Aí o professor aplica a prova para mim na outra sala. Acontece. Não, professor, não posso. Não pode mesmo, tá? Isso dá um problema sério. Tivemos problemas há uns semestres atrás, com 2 alunos que tiveram em sala de aula, a escola deixou os alunos dando aula porque o professor foi em casa para cumprir horário de votação, uma coisa assim, os dias, e os garotos ficaram dando aula. Pô, fiscalização, obviamente, problemas sérios. Tá bom? Tá ok. Tá bom? Ok, obrigada. Vamos lá. Deixa eu ver a fila, que eu tô. A Dilene está. Dilene, você quer falar? Porque ainda está aberta a mão, não? Não, o Rodrigo falou ali sobre o conselho de classe. Eu comecei a participar, mas depois os professores lá acharam melhor não, porque aí eu tive que sair logo no comecinho, mas eu participei de reunião de professores, né? E é aquilo que eu falei, eu estou em 2 horários assim na escola, direto, o professor o tempo todo comigo, não me deixa sozinha mesmo, até porque esses estágios anteriores, né, eu não tenho prática nenhuma, fiquei até um pouco ansiosa uma vez que os alunos não conseguiam pegar um conteúdo, já estão no médio, não conseguiam pegar um conteúdo assim mais fácil, a vontade de pegar e falar, né? Aquela coisa aí, no final da aula, o professor me chamou e falou, não, a gente vai tentar uma coisa diferente, na próxima aula você vai ver, eu vou usar técnicas aqui coloridas no quadro, porque eu vi que eles não pegaram e tal. Então, assim, está sendo muito bom, por mais que seja escola pública, que não tenha aquela perspectiva, né, que a gente tem, mas para mim está valendo muito, porque realmente eu estava assim, muito ansiosa e agora eu fico assim, bem observadora mesmo, tanto com o professor quanto com os alunos, né, porque vieram 2 anos aí, a aplicação de provas diferente, ele... na primeira etapa lá, ajudou, fez o pessoal pensar, né? Ele fez a prova junto sem dar resposta, né? Com o pessoal acompanhando. Então, eu estou assim, gostando bem desse professor que eu estou e vendo, né, a dificuldade deles e a maneira como a gente tem que ir nesse novo mundo e até para resgatar esse pessoal. Menos de 50% voltaram às aulas, a turma estava, assim, do turno da noite bem pequena, menos de 50% a presença. Então, são dificuldades, mas que para mim está valendo muito, porque, assim, a gente vê que não é o que a gente espera. A gente programa uma coisa, faz uma coisa que é levar. Eu falei assim, eu posso trazer o Globo terrestre, eu posso fazer... Ele, não, calma, eu vou usar aqui uma técnica com a coisa colorida. Então, bem legal, bem legal. Isso vai para o relatório, entendeu, Dilene? Isso é um relatório já. Não, eu queria compartilhar assim, com o pessoal, porque às vezes a gente vê... Eu fui com uma expectativa, né? E estou sendo assim, desacelerada, né? E que está valendo muito. Tem muita coisa daí. Muita coisa. Mais alguém? Foi? Queridos, se não temos dúvida, né, Alexandre?
Ah, tem. Diga, Ana Paula, vamos lá. Bom, vou voltar à questão do planejamento da aula. É porque eu lembrava que tinha alguma coisa a respeito disso. E tem no Ana Paula, cronograma. eu vou dar uma olhadinha lá, deixa eu explicar para você por quê. Houve mudança mediante a parte pandêmica, correto? Nós tivemos uma atualização. Eu posso estar cometendo equívoco? Posso. Acontece, a gente está com excesso de informações, muitas coisas. Eu vou dar uma olhada lá, tá, Ana Paula? Caso realmente eu esteja dando uma informação errada, se esteja lá descrito, eu não me recordo mesmo, mas é aquela história, se tiver escrito, não tem o que... Ana Paula, eu estava errado na informação. Mas porque não tinha como mensurar isso. Mas eu vou dar uma olhada. Eu peço só que, se for possível, não precisa ser agora, depois você vai na plataforma e fala, Vovó, como eu falei com você lá na aula, eu queria ter certeza, porque dependendo do que for, eu já respondo ali e vai tirar dúvida para bastante gente também. Tá bom, Ana Paula? Eu vou fazer o seguinte, porque está no cronograma, é depois que eu atentei para isso. Olha só, no cronograma está isso. E também, apesar de estar com data de 2022-1, acho que foi colado uma coisa na outra, e está lá essa informação. Eu vou abrir a dúvida na sala de tutoria, porque eu coloco o documento para você e você verifica se procede ou não. Isso, Ana Paula. Acho que é melhor. Pode ter ocorrido alguma questão que passou aos nossos olhos. Né? Pode acontecer muita coisa, né? E isso ter fugido da gente. Tomara que sim. Tá bom, Ana Paula? Isso é o menor dos nossos problemas nesse momento. A gente resolve. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Nada. Diane? Bom dia, gente. Cristiano que está falando aqui, minha esposa entrou aqui para mim com a senha, acabou que ficou a senha dela. Eu estava dando aula, então só consegui chegar aqui agora. Estou até pulando, cheguei até correndo. O que acontece? Eu queria até, a dúvida que eu tenho para tirar é até com a Alexandra mesmo, porque eu não enviei ainda o termo, porque eu não sabia a data inicial e final. Aí eu conversando com o Gerson e com a outra menina lá do Polo de Friburgo, que agora eu não estou lembrando o nome dela, deu branco, ela pediu até para mim entrar em contato com ela, para ver se ela ainda assinaria. Eu já estou fazendo o estágio, entendeu? Só que eu não enviei ainda o termo, né? Já está com tudo, já colhi todo do colégio, só estava faltando mesmo a data inicial e final que eu não sabia para enviar. Aí eu queria ver se ainda pode enviar, se já assisti reunião de pais, já assisti conselho de classe, já assisti aula também lá com os alunos, junto com a professora. Já peguei alguns dados com a professora. Então, assim, estou em andamento normal, só que está com essa pendência. Vamos lá. Alexandra, na verdade, acho que eu posso lhe ajudar, te responder. Pode. Deixa eu entender, porque picotou muito para mim, tá? Pode ser meu computador aqui. Você não enviou, correto? É isso? Isso, eu não enviei o termo, porque eu estava em dúvida sobre a data inicial e final, que a gente preencheria no termo, e para mim, na minha cabeça, também, o termo a gente só enviaria no final. Eu não me liguei nesse detalhe, porque anteriormente, com os estágios, não agora, né, mas na outra, quando eu fiz pedagogia, eu lembro que tinha um lance assim, que a gente enviava no final, a faculdade assinava e a gente devolvia na Metro ou na CEMED para finalizar o estágio, que é aquilo ali que depois a CEMED, por exemplo, dava um documento dizendo que eu cumpri o estágio e eu devolvia para a faculdade. Então, eu fiquei com isso na cabeça também e dei esse mole, esse vacilo de não ter enviado. Há uns 10 dias atrás, eu entrei em contato com os professores, com os tutores, e eles me orientaram. Não, bota a data que você entrou no colégio, a data que tivesse no termo, e a data final bota próximo à AP2. Não pode passar da data da P2. Eu falei, então, beleza. Aí a Renata, lembrei, a Renata falou, mas antes disso tem que entrar em contato com a Alexandra para ver se ela ainda vai aceitar, porque parece que já passou o prazo. Aí eu falei, não, já que vai começar a reunião, falei, vou deixar para tirar logo essas dúvidas direto na reunião, que tem uns 3, 4 dias atrás. Agora, é Cristiano, né? Isso. Agora entendi, Cristiano, a situação. Cristiano, foi a situação, agora há pouco, de um colega também, não lembro quem foi, agora de nome eu não vou lembrar, mas que eu pedi que enviasse. Tá? Pode enviar tranquilo,
me envie lá. Se não conseguir, no e-mail, tá bom? Ou me chama na sala de tutoria que a gente disponibiliza para você, tá bom? Então, para me enviar, mas por qual caminho? Só para me entender. Lá mesmo, se eu não me engano, já está aberto para enviar o tema, mas lá pelo tema já está aberto. Tá? Lá, por exemplo, está dizendo que pode enviar ainda mais 30, 40 dias. Por isso que eu fiquei com mais dúvida ainda, né? Porque quando eu envia, melhor ainda. Envia lá, tá bom? Na verdade, está aberto ainda lá, Valvan. Até deixei bem aberto. Está aberto. É porque gerou essa dúvida. Eu fiquei muito preocupado. Eu falei, poxa, mas eu já fui na meta, consegui resolver, consegui escola, já assisti tudo. Quer dizer, está em andamento, já está quase. Na verdade, então, vocês não têm um problema. É só enviar lá, porque está aberto. Porque a Renata ficou com medo, tipo assim, não, mas porque se acontecer um acidente, que não sei o quê, eu falei, olha, quando eu fiz pela Unirio, a gente fazia assim. Então, na minha cabeça, né, eu fiquei seguindo mais ou menos como eu fazia lá, na época que eu fiz pedagogia, né? Então tá, só enviar, né? Aí envia o quanto antes. Não, vou enviar hoje mesmo. Já vou escanear aqui no colégio, estou no colégio trabalhando, já vou escanear e já vou enviar para vocês. E aquela ficha cadastral também envia também, né? Tem que enviar também, né? É só esses dois? Ou tem mais alguma coisa perdida que eu posso... E as atividades, né? Obviamente, né? Planilha, depois se no estágio, enfim. Tá? Mas aí depois de terminar o estágio que envia a planilha, sim, mas não, esses depois depois que eu terminar na escola, né? Não depois que terminar o semestre. Sim. Não, eu falo assim, no dia que eu terminar, pela minha previsão, já fiz o cronograma, eu vou terminar lá para o dia 12, dia 10 de junho. Então, terminando, eu já envio também. Certo? Aí envia para lá. A planilha também tem lá o esquema, o mesmo. Tem lá o link, tá tudo divididinho lá na entrada da plataforma. Então Então tá, eu vou enviar então, e na sala de tutoria lá, eu também vou deixar, quando eu enviar, eu vou avisar, tá bom? Tá bom. Eu falei com vocês, tal, com o Alexandre. Qual é o seu nome mesmo, professor? Desculpa. Valvan, V-A-L-V-A-N. Isso. Tá bom, professor. Obrigado, hein? Desculpa ter até, né, de repente, uma resposta que vocês já tinham dado aula, mas já tinha explicado, mas só consegui chegar agora. Tá bom? Tá bom. Eduardo? É só para agradecer aí ao senhor e à professora Alexandra pela boa vontade de estar aqui no pleno sábado para tirar nossas dúvidas. A professora Sara, que está sempre também à disposição, a professora Kéter, tá ok? Então, muito obrigado e tenha um bom final de semana. A gente agradece também. Obrigado. Mais alguma dúvida? Alguém, queridos? Só que vai comer no almoço, a dúvida. Vamos lá, Guilherme. Diga, meu amigo. Professor, então, é só para reforçar que a minha situação também, eu tinha falado da ficha cadastral, é o termo de compromisso também, e eu vou seguir o mesmo que o colega anterior aí, vou fazer o envio o quanto antes. Por favor. Tá bom? Ok, obrigado. Tá bom. Mais alguém, queridos? Se não temos... Eu acho que, né? Meio-dia 24, o estômago está roncando, então acho que a gente já pode concluir. Está gravada, já vou subir, então, para o YouTube como não listado e vou colocar lá na plataforma e quem tiver dúvida pode rever o encontro de hoje, tá bom? Vou interromper a gravação, então. Tá bom. Ana Paula, eu vou dar uma olhada naquilo, tá bom? Não esquece, não. O que aconteceu?